Olá, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 27, versículo 19. E Jacó disse a seu pai, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, que és tu, meu filho? O tema da mensagem, o preço do pecado. Jacó disse a seu pai, se Jacó tivesse confiado em Deus, entregue ao Senhor o seu caminho, teria obtido a bênção no tempo certo, determinado por Deus. Jacó, porém, mentiu duas vezes, a fim de obter a bênção do seu próprio modo. Obteve o que queria, mas o preço foi alto. Teve que fugir para escapar com vida, privando-se do que possuía e deixar o conforto do lar. Ele colheu em si mesmo a sementeira das fraudes que praticou contra os outros. Versículo 38. Esaú chorou, de conformidade com Hebreus capítulo 12, versículo 16 e 17. Esaú perdeu a sua bênção por ser profano. E daí desdenhar da natureza sagrada da bênção. Agora mudou de opinião e com lágrimas buscou a bênção. Mas suas lágrimas eram de engano, de raiva e não de tristeza, pelo caminho pecaminoso que escolhera. A experiência de Esaú nos adverte contra as escolhas erradas na vida, que provocam consequências terríveis que não poderão ser mais anuladas. Capítulo 28, 13 a 15. O Senhor estava em cima da escada. Deus veio a Jacó em sonhos com esta mensagem. A bênção prometida a Abraão continuaria através dele. Essa promessa foi acompanhada pela presença de Deus, pela sua orientação e pela sua proteção. Verso 19, Betel significa a casa de Deus e pode representar qualquer lugar onde Deus está presente, num sentido muito especial. Capítulo 29 e 25. Por que, pois, enganaste? Talvez Deus haja permitido que Jacó fosse enganado por Labão e Leia, a fim de castigá-lo e fazê-lo consciente do mal e da mágoa que causara quando enganou seu próprio pai e seu irmão. Capítulo 30, versículo 39. As ovelhas davam crias malhadas, o que causou a alteração no processo da procriação dos rebanhos. Não foram as varas, mas a intervenção divina. Jacó reconheceu a obra de Deus na multiplicação dos seus rebanhos. 32:1.
e encontraram-no os anjos de Deus. Jacó obedecera às ordens de Deus, separando-se de Labão e retornando à terra de Canaã, a região onde morava Esaú, seu irmão. Deus enviou anjos para assegurar a Jacó contínua proteção. Verso 9: Deus de meu pai, Jacó temia e se afligia à medida que se aproximava do território de Esaú, por causa da fraude que cometera há mais de 20 anos atrás. Verso 24: E lutou com ele um varão. O varão que lutou com Jacó era provavelmente o anjo do Senhor, o qual é frequentemente identificado como o próprio Deus. Enquanto Jacó lutava desesperadamente com Deus para obter a bênção prometida, Deus o deixou prevalecer, porém feriu a coxa de Jacó, como lembrança de que este não devia doramente andar na sua própria força, mas confiar inteiramente em Deus e andar na dependência dele. Verso 28: Se chamarás Israel. O nome de Jacó agora foi mudado para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Os seguidores de Cristo às vezes são chamados o Israel de Deus. Gálatas 6,16. Aqueles que lutam com Deus. Deus não quer que seu povo seja inerte, mas que o busque com zelo, a fim de receber suas bênçãos e graça. Verso 29: E o abençoou ali, a noite em que Jacó passou em luta com Deus, resultou em bênção divina na sua vida. A partir daí, Jacó sabia que a sua vida e seu bem-estar dependiam não das suas próprias tramas, mas da ajuda, orientação e bênção de Deus. Mais tarde, Deus fez os descendentes de Israel lembrarem-se dessa verdade, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. A vitória e a bênção na vida de todos que andam com Deus vem da mesma maneira. Embora não se lute fisicamente com Deus, podemos buscá-lo zelosa e persistentemente em oração, confessar nossos pecados e buscar seu perdão, ter fome e sede pelo seu reino e pela sua íntima presença, desejar a autenticidade e o poder do Espírito Santo e viver uma vida de verdadeira fé e retidão. Capítulo 33, 4. Esaú beijou e choraram. Deus tinha lidado com Esaú e posto dentro dele o desejo de reconciliar-se com seu irmão. A
atitude bondosa de Esaú foi a resposta de Deus à oração de Jacó. Capítulo 35, 2. Tirai os deuses estranhos. Depois dos acontecimentos terríveis do capítulo 34, Deus ordenou que a família de Jacó seguisse para Betel, a fim de levá-la a uma mais estreita obediência à sua palavra. Jacó recomendou, ou seja, Jacó reconhecendo o agravamento da deterioração espiritual da sua família, ordenou a todos os seus familiares e domésticos: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Essa renovação espiritual na vida dos familiares de Jacó consistia em remover do lar tudo quanto era ofensivo a Deus, ou seja, ia contra Deus, entristecia Deus, comprometer-se a viver em santidade pessoal, renovar os votos com Deus, com devoção e adoração, entrar em comunhão com Deus, viver uma vida segundo a palavra de Deus e oferecer sacrifícios espirituais. Por causa dessa renovação espiritual, Jacó voltou a experimentar a proteção, a presença, a revelação e o poder de Deus na sua vida e na sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, quão grande e tremendo és tu, meu Pai. Eu quero te louvar, te adorar, te glorificar, ó Deus, na beleza da tua santidade, porque não há Deus como tu, ó Pai. Aí está, meu Senhor, a história de Jacó, meu Deus, que procurou por 2 vezes enganar o seu irmão e também enganou o seu pai. E o preço foi alto que Jacó pagou, meu Pai. Teve que trabalhar 20 anos para poder ter alguma coisa, porque mais de 10 vezes foi enganado pelo seu sogro Labão, ó Pai. E ele sofreu muito por ter usado o engodo, o engano, a fraude, ó Pai. Porque deixou de confiar em Ti, Senhor. Foi orientado pela sua mãe Rebeca, Pai. E por isso o preço foi alto, Pai. Que Tu venha despertar a Tua igreja, Senhor. Mas eu te louvo, ó Pai, porque depois de 20 anos, Senhor, renovou-se a aliança contigo. Ele lutou, meu Pai, com o anjo. E ele foi marcado, ó Pai, para que ele jamais se esquecesse daquele que deveria, a partir de agora, a sua dependência ser totalmente de Deus. Assim deve andar o servo e a serva de Deus na dependência de Deus, não com armadilhas, com fraudes, com engano, porque o pecado não compensa, Pai. Mas que Jacó foi grandemente abençoado, porque retornou ao primeiro amor, às primeiras obras, Pai, e pôde ser feliz diante de Ti, Senhor, para que as Tuas promessas feitas a Abraão continuasse, Pai. Por isso eu Te glorifico e Te adoro, na beleza da Tua santidade. Liberta o Teu povo, tira toda a sujeira no meio do Teu povo, meu Pai, todo mundanismo, pecado, meu Pai. Liberta e desperta a Tua igreja, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação e todos os seus governantes, em o nome de Jesus. Amém.